A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem fala é a irmã Thalia. Bom, meus irmãos, eu já quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui nesse momento com os irmãos e já agradeço a Deus. Amém? Bom, meus irmãos, eu estou aqui nesse momento para relatar para você aí que nos acompanha uma experiência que eu tive com o Senhor no dia 4 de março de 2021. Bom, antes de tudo, eu gostaria de convidar você neste momento para dirigir uma oração juntamente comigo. Amém? Para que o Senhor venha abrir os olhos daqueles que estão cegos, para que Deus venha despedaçar a dureza dos corações, para que o Senhor venha, aleluia, fazer ouvir aqueles que são surdos espiritualmente. Amém? Então, fecha os teus olhos, com o teu pensamento envolvido com Deus, vamos orar. Amém? E em seguida eu inicio o relato da experiência. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Pai, aqui, a qual o Senhor preparou para eu estar com os meus irmãos, Senhor, ainda que não seja em corpo físico presente todos nós, mas servimos a apenas um Deus, e é Ele que nos une neste momento, Pai. Eu quero te apresentar a vida dos irmãos, das irmãs, daqueles que estão ouvindo neste momento, aqueles que vão ouvir depois, Senhor. Aleluia, Deus, eu te apresento. Deus, para que o Senhor venha estender as tuas mãos fortes e poderosas, Pai, para tocar nos corações, Deus. Pai, que todo sentimento, dureza, incredulidade, confusão seja neutralizado neste momento. Aonde Deus opera, meu Pai amado, a dúvida, a incredulidade, Senhor, a dureza, Deus, que seja despedaçada pelo Teu poder, pela Tua palavra, Deus. Oh Deus, que os olhos sejam abertos, Senhor, que os olhos espirituais sejam abertos, ouvidos, que os corações sejam quebrantados pelo Teu Espírito. Eu também me coloco em Tuas mãos, me disponho, meu Pai, assim como aquela jumentinha, Senhor. Deus, cada palavra, Deus, que pronunciar, meu Pai amado, Senhor, que seja proferida, meu Pai, com unção do alto. Espírito de Deus, que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, Deus, eu não sou melhor do que os meus irmãos. Eu, Deus, não sou melhor, meu Pai. Mas, Senhor da glória, eu me coloco em Tua presença, falha e miserável que eu sou. Meu Deus, para que o Senhor venha me usar conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Meu Deus, poderoso e fiel, estou em Tuas mãos. Cumpre o Teu propósito e o Teu querer. E que vidas, Deus, sejam edificadas. Que o Teu Espírito, somente Ele pode, Pai, convencer, meu Pai, impactar, Senhor. Então, Deus, eu apresento em Tuas mãos. Permanece conosco até o final, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você neste momento a pegar, busca e pega a tua Bíblia e abre no livro de Salmos, o capítulo 116.
Aleluia. Livro de Salmos, capítulo 116. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ler. Aleluias. Vamos ler o versículo 6. O versículo 7. Versículo 6 e versículo 7. E vamos ler. Aleluia, glórias a Deus. O 15, versículo 6 e 7 diz assim. Salmos, o capítulo 116, versículo 6. O Senhor guarda aos simplícios. Fui abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma para o teu repouso. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. O versículo 15 diz assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Somente até aqui. Meus irmãos, eu sei que nem todos creem, sei que tem aqueles que se recusam a acreditar, endurecem o coração quando ouvem a voz do Senhor. Porém, a palavra de Deus vai nos dizer: quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureceis os vossos corações. Então, meus irmãos, o Senhor me concedeu essa experiência no dia 4 de março, no ano de 2021. Aleluia, glórias a Deus. E era um culto na nossa igreja, um culto, se eu não estou enganada, uma quinta-feira. E deu a hora do culto, como normal, de costume, fomos orar, iniciar com uma oração. E no decorrer deste culto, eu fiquei em pé e estava ali ligada com o Senhor orando. E foi quando eu escutei a voz do Senhor falando comigo. Não foi algo que minha mente imaginou, não foi algo que uma suposição, algo que bradou no meu coração, embora o Senhor também fale desta forma aos nossos corações. Porém, eu ouvi a voz de Deus bradando naquele culto. E o Senhor falou comigo, meus irmãos: trago boas novas para minha serva. A voz do Senhor falou com voz de autoridade: trago boas novas para minha serva. E quando o Senhor falou isso, meus irmãos, eu estava com os olhos fechados ali, apenas orando, e escutei a voz de Deus falando comigo. Eu comecei a chorar, porque a presença de Deus era real neste culto. Não somente depois que Deus falou comigo, mas a presença de Deus já era notória no meio da igreja. E eu me recordo que a irmã Solange, aleluia, glórias a Deus, ela estava dirigindo ali o culto, e foi um momento em que ela pediu para a igreja se colocar de pé para levantar um clamor. E eu escutei a voz do Senhor falando, como eu disse: trago boas novas para minha serva. E, meus irmãos, já não foi algo que estava mais no meu controle. Quando eu digo meu controle, não é que eu fiquei inconsciente. É como, meus irmãos, eu já não tivesse o domínio
Então, como você está no carro, você está com a direção segurando, o carro vai para onde você quer, porque tuas mãos estão sobre a direção do volante, ali, sobre a direção, o volante do carro. Então, eu senti como se fosse isso. As mãos do Senhor estivessem sobre minha boca. E eu já não falava o que eu queria. Mas Deus dominou a minha boca de tal forma que eu nem podia dizer, não vou falar, não vou entregar o recado. Porque o Senhor assumiu verdadeiramente 100% o controle. E eu me recordo que nesse momento o Senhor me tomou em profecia e eu escutei a voz de Deus falando ao meu ouvido e ao mesmo tempo saía na minha boca. E o Senhor começou a falar, eu estava ainda parada, normal, parada no cantinho da parede, e Deus tomou a minha boca. E o Senhor falava assim comigo, no meu ouvido e em profecia para uma irmã. Que irmã? Qual irmã? Qual foi a pessoa que Deus estava falando, irmã Thalia? Foi a nossa irmã Glória, a irmã Glória. E, meus irmãos, foi algo, foi tão tremendo que Deus falou. Foi tão tremendo, meus irmãos. Algo que talvez nem todos vão compreender. Nem todos vão compreender. Mas a verdade é que olhando, contemplando e tentando tentar entender pelo lado espiritual, você sim vai ver que é algo tremendo, que é algo lindo que Deus fez, que Deus falou com a irmã Glória. E Deus tomou a minha boca e falou assim com ela. Para quem não sabe, para quem é recente no canal, a irmã Glória, ela está atualmente, quando eu digo atualmente, no dia de hoje que eu estou gravando, dia 10 de junho, estou fazendo essa gravação aqui. E a irmã Glória, ela entrou em um processo, uma enfermidade, o câncer. E podemos dizer que a irmã Glória já é um milagre de Deus, porque o médico deu pouco tempo para ela, mas Deus, o Senhor dos Senhores, contrariou o tempo que o médico deu. E, como nós gostamos muito, quem por acaso está acostumado quer perder alguém. Então, o automático é a gente orar para Deus curar quando alguém está enfermo. Mas quando Deus diz que vai preparar e levar, não é verdade? Será que a gente aceita isso, vê isso com bons olhos? Será que a gente não tem um certo tipo ali? Não, quero a pessoa viva. E por que eu estou dizendo isso? Porque nesse dia, 4 de março, o Senhor, como eu falei, falou ao meu ouvido primeiramente, dizendo, trago boas novas. Boas novas. O que Deus falou não é motivo de entristecer, não, mas de alegria, porque é boas novas. E Deus tomou a minha boca e começou a falar com ela, falando assim, que ela não pedisse para Ele curá-la, mas Ele era poderoso. O Senhor falou, eu sou poderoso para curar. Tu bem sabes que eu sou poderoso para curar. Tu bem sabes, aleluia, glórias a Deus, que eu poderia te curar. Mas eu decidi não te curar. Sabe por quê? Porque eu te quero perto de mim. E por isso vou te preparar e levar. Olha aí, meus irmãos. Aleluia, glórias a Deus.
E o Senhor falou com ela em profecia que não iria curá-la, mas que iria preparar e levar ela para o céu. E o Senhor falou também assim com ela: pois eu já tenho teu lugar reservado comigo. Então eu te digo, prepara-te para te encontrares comigo. Prepara-te, tire a preocupação do coração, porque eu vou te levar para a minha morada. Aleluia, glórias a Deus. E o Senhor falou que ia preparar ela e levar, que não ia curar. E o Senhor também falava assim comigo, em profecia, e falava para ela, porque como eu falei, eu escutava a voz de Deus falando no meu ouvido, e ao mesmo tempo Deus tomava assim, meus irmãos, minha boca e ia entregando para ela o recado. E foi nesse momento que o Senhor me impulsionou para chegar perto dela. E quando eu cheguei perto dela, Deus falava assim, o Senhor falava assim com ela: esse versículo está escrito, eu vou citar porque Deus citou um versículo para ela, e eu estarei citando aqui para os irmãos também. E o Senhor falava, quando eu cheguei perto dela, Deus continuou a falar e dizia assim para ela, que ela havia concluído o ministério dela aqui na terra. Oh, aleluias. O Senhor falou que ela já havia concluído o ministério dela aqui na terra, o que Deus confiou para ela fazer. Ela já havia terminado, já havia executado, e por isso estava na hora de voltar para casa, meus irmãos. Que tremendo, que lindo. E o Senhor citou, e depois, quando a gente vai analisar tudo que Deus falou, aí nesse momento o Senhor, depois que passou o recado, que entregou o que falou, que Deus falou com ela, aí sim, e a gente foi buscar este versículo, encontrou, e está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 23, que diz: e sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E Deus falava com ela nesse dia 4 de março, isso em profecia, que ela havia terminado o seu ministério aqui na terra, e por isso estava na hora de retornar para casa. Onde meus irmãos, a nossa casa no céu, com o Senhor. E depois que Deus falou que ela havia terminado o seu ministério aqui nessa terra, a obra, o que Deus confiou nas mãos dela, ela já havia executado. Aí Deus também falou assim com a irmã Glória: assim como para um início de ministério é necessário ungir. Assim quando alguém está iniciando um ministério, não é verdade? Ele é ungido para iniciar, para executar. Aí o Senhor também falava: pois eu revelo também nesta noite, que assim como para iniciar um ministério, os meus servos são ungidos, pois eu digo também, revelo, que no término, no final do ministério, quando o ministério é executado, é concluído, também os meus servos é ungido. Aí Deus também falava assim: pois lembra-te que aquela mulher ungiu os meus pés, porque estava próximo da minha partida. Por isso, nesta noite, eu também te ordeno, minha serva. Minha serva agora já estava se referindo à irmã Solange. Eu te ordeno, minha serva, unja minha filha,
porque o seu ministério se findou nesta terra, e breve eu levarei para morar comigo. Breve eu levarei ela desta terra. Aleluia, glórias a Deus, aleluias. E foi aí nesse momento, meus irmãos, que eu fiquei, porque, como eu digo, a parte espiritual nos alegra, meu Deus, que lindo. Mas a nossa parte humana sente a perca, sente a perca. E foi algo tremendo, tremendo isso que Deus falou com a nossa irmã Glória. E logo, rapidamente, quando Deus terminou assim de falar, tanto é que eu não cheguei nem sequer a ver a irmã Solange ungindo a irmã Glória. Porque quando Deus mandou, quando Deus estava falando ali na minha boca e disse para a nossa irmã Solange ungir a irmã Glória, nunca eu tinha pensado isso. Mas vemos que depois que Deus falou isso, Deus abre a nossa mente para a gente compreender. Para a gente compreender, porque o próprio Senhor foi ungido por aquela mulher. Aleluia. Quem lê Bíblia sabe. Aleluia, glórias a Deus. Aquela mulher ali, quando ela unge ali o Senhor, os pés do Senhor. E o Senhor ordenou que a irmã Solange ungisse a irmã Glória. Aleluia, glórias a Deus, porque breve ela iria partir para a morada celestial. Aleluia, glórias a Deus. E quando Deus falou isso, meus irmãos, foi tão rápido o que eu senti, que eu só me recordo assim, meu espírito saindo, se desprendendo do meu corpo. E eu senti o meu espírito desprendendo e já não conseguia mais me mexer, ter o controle sobre o meu corpo. Mas eu senti assim, meu corpo material, físico, caindo, voltando para trás, e o meu espírito saindo. É algo, meus irmãos, eu não sei se é possível. Tem uma divisão ali entre o corpo material, físico, e o espiritual, o espírito. E foi aí que, na verdade, a experiência já havia iniciado, né, no momento que Deus estava falando com a irmã Glória. E foi nesse momento que Deus tirou o espírito do meu corpo, depois que entregou o recado em forma de profecia. O Senhor me arrebatou. O Senhor retirou o espírito do meu corpo. E foi quando eu vi algo tão lindo, tão lindo, tão lindo, meus irmãos. Por mais que a gente sinta a perca material de não ter a presença mais da irmã Glória conosco, mas a gente pensa, não vou ver ela mais, materialmente falando, porque espiritualmente falando, breve nos veremos. Aleluias. E foi quando, meus irmãos, o Senhor me mostrou muitos anjos. Eu via, não neste céu físico, material, que os nossos olhos físicos, carnais, estão acostumados a ver. Não estou falando desse céu, estou falando de outro céu. E eu via anjos andando assim, andando, que eu digo mais é voando, não andando terra, asfalto, não. Mas eu via aqueles anjos voando e num campo muito aberto. Era um campo enorme, extenso, e havia tantas flores havia ali, meus irmãos, flores de diversas espécies. O cheiro daquelas flores, o aroma exalava. Aleluia, glórias a Deus. E aqueles anjos colhiam. E eu perguntei, Senhor, por que esses anjos estão colhendo essas flores? Aleluia, glórias a Deus.
Porque esses anjos estão colhendo essas flores. O que eles farão com estas flores? Meus irmãos, o aroma, que aroma confortante, aleluia. Aqueles anjos colhiam muitas flores. Era um campo assim, extenso de flores, de diversos tipos, cores. E eles colhiam. E quando eu perguntei isso para o Senhor, eu escutei, meus irmãos, o Senhor falando comigo. Há um preparamento no céu para receber um justo. O Senhor falava: há um preparamento no céu para receber um justo. E logo em seguida, quando eu olhava, que cena linda, meus irmãos, que algo lindo, maravilhoso. Tantas flores belas, lindas, maravilhosas, aqueles anjos estavam colhendo. E um anjo falava, se aproximou de mim e falava: estamos colhendo estas flores para receber a serva do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, aleluias. Mas, meus irmãos, aqueles anjos, eles colhiam aquelas flores, colhiam. Meus irmãos, olha, as coisas do céu não se comparam com essas coisas aqui da terra. Lá tudo é mais bonito, lá tudo é mais belo, lá tudo é melhor, meus irmãos. E aqueles anjos tinham uma aparência de luz, não conseguia assim ver um detalhe, sabe, para dizer, olha, um anjo, porque eles tinham uma aparência assim de luz. Quando você olha assim, tinha um corpo humano grande, mas em geral eu não conseguia ver algo assim detalhado, porque quando eu olhava assim para cada um deles, o corpo deles resplandeciam, brilhavam. Mas eles estavam colhendo aquelas flores, e também havia em suas mãos um vidrinho, não com todos, mas apenas alguns tinham vidros de azeite em suas mãos. E quando tinha um anjo que passava assim bem pertinho de mim, meus irmãos, saía um cheiro daquele vidrinho quando ele passava. Olha, é um cheiro tão confortante, meus irmãos, um cheiro, meu Deus do céu, como um bálsamo para a nossa alma. E eles passavam assim, colhiam aquelas flores. Mas, como eu falei, o que Deus disse quando eu perguntei: Senhor, por que esses anjos, o que eles estão fazendo, para quê? E Deus falava assim: há um preparamento no céu para receber um justo, que cumpriu o seu ministério. Esse preparamento é para receber um justo que cumpriu o seu ministério. Aleluia, glórias a Deus, aleluias. E aqueles anjos andavam de um lado para o outro, colhendo aquelas flores belas. E havia um momento que eles, acho que já haviam pegado o suficiente. E eles com vidrinho de azeite, alguns com vidrinho de azeite em suas mãos, eles saíam daquele campo. Já não via mais aquele campo enorme, que havia tantas flores, por mais que eles colheram tantas, mas ainda havia muito mais de flores ali naquele lugar, naquele jardim de flores. E eles saíam dali,
E eu via lá no final um portão de ouro enorme, grande, lindo, lindo, aquele portão grande, tão grande de ouro. E aqueles anjos faziam filas de um lado e de outro lado, um de frente para o outro, meus irmãos. E eles colocavam aquelas flores ali no chão, como que preparando um caminho só de flores. E eles falavam assim: estamos nos preparando para receber um justo. Aleluias. E eles preparavam aquelas flores, eles faziam um caminho de flores de frente daquele portão de ouro enorme. Tão lindo, meus irmãos, aquele caminho de flores que eles preparavam para receber um justo. E foi nesse momento que o Senhor tornou a falar comigo de novo. E eu escutei a voz do Senhor falando comigo: diga para minha serva, irmã Glória, diga para minha serva que não se preocupe, pois é justo, olhe bem o que Deus falou, é justo esse tempo que eu estou recolhendo ela, pois não quero que ela passe por sofrimento nesta terra. Aleluias. Oh, Deus fiel e grande. E o Senhor falou isso para a irmã, mandou eu falar isso para a irmã Glória. Aleluia, meus irmãos, essa morte, talvez todos, nem todos irão passar pela morte, essa morte física humana aqui, mas é passageira, não é definitiva não, porque breve você estará com Cristo. Temos medo de passar pela morte, mas a morte é apenas uma etapa para se encontrar com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor falou que achou justo o tempo. Às vezes achamos, não, Senhor, deixa um pouquinho mais. Não, Deus falou, é justo esse tempo agora que eu irei recolher, pois eu não quero que ela passe por sofrimento nesta terra. Aleluias, aleluias. E o Senhor também falou: diz para a minha igreja que eles devem rejeitar o pecado não somente por medo de ir para o inferno, mas também devem rejeitar o pecado e se preparar para morar no céu, por desejar ir morar no céu. Muitas das vezes a gente não, vou deixar de fazer isso porque não quero ir para o inferno, vou fazer isso porque não quero ir para o inferno. Não, vou renunciar ao pecado porque quero ir morar com o Senhor, porque há um lugar preparado para mim. Aleluias. E o Senhor mandou falar isso para a igreja. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não tenho palavras para explicar. Quando ainda me lembro, o Senhor me traz à memória a cena, o que vi, meus irmãos, é algo tão lindo, tão lindo, tão lindo. E o que sentimos lá é inexplicável, meus irmãos. Aleluias. Aqueles anjos organizavam aquelas flores no chão. Quando eu digo assim no chão, eu não digo cerâmica não, porque não estou falando deste céu que nós estamos acostumados a ver azul, não. Aleluia, a entrada do céu. Aleluia, eles organizavam aquelas flores ali, perto daquele portão de ouro lindo, belo. E depois que eles organizavam, eles falavam todos em uma só voz, no mesmo timbre, no mesmo tom. Era algo assim tão lindo de se ouvir, tão perfeito de se ouvir. E eles falavam todos em uma só voz: vinde, pois o caminho já está preparado. Aleluias, aleluias.
Vinde, pois o caminho já está preparado. E depois que o Senhor me mostrou esses anjos, o caminho preparado, o Senhor me mostrava uma parte, uma sala. O Senhor, eu via isso na visão, uma sala, onde nesta sala eu via muitas coroas, vestes, eu via chaves de ouro, mas era assim, uma coroa, uma veste e uma chave de ouro. E tinha uma placa com o nome escrito da pessoa. Eita, Deus grande. E eu via a coroa, via a veste, via uma chave. E nela em cima tinha uma placa com o nome escrito do servo, da serva do Senhor. E eu vi o nome da irmã Glória escrito. E o Senhor falou comigo. Eu queria saber por quê. Deixa eu ver aqui. Eu queria saber a função daquela chave, o significado daquela chave. E o Senhor falava comigo que era a chave, aleluias, das casas que já estão concluídas no céu. Aleluia, aleluia, aleluias. Aquela chave é da casa, aleluia, do justo que irá partir, que breve irá para o céu, para a morada de Deus. E lá ele já tem o seu lugar, sua casa preparada, reservada para ele. E aquela chave é da casa. Aleluia. O Senhor falava: isto que vês, minha filha, isto que vês é o que está reservado para os meus servos. Aleluias. Oh, meus irmãos, não desista, mas persevere. Aleluia, mas persevere, pois há um lugar lindo reservado para mim, para você. Aleluia. Depois que o Senhor me mostrou isto, meus irmãos, tão lindo, tão lindo, tão lindo, meu Deus. Aquele caminho, como eu falei, o Senhor mostrava uma sala reservada, onde eu vi uma coroa, vi várias coroas, vestes, chaves, placas com o nome escrito. E aquele caminho que os anjos haviam preparado, saía um anjo daquele caminho e descia em direção à igreja. A esta igreja, o ministério edificar. E este anjo descia e repousava, parava ao lado da irmã Glória. E o Senhor falava comigo que estava enviando o anjo dele para, ao tempo do Senhor, que Deus já determinou, recolher a irmã Glória. Oh, meus irmãos, que tremendo o que o Senhor tem preparado para o seu povo. Que tremendo. Não abra mão, não desista, não volte atrás, pois o que o Senhor tem preparado para ti, para o justo, como lemos no livro de Salmos, que preciosa é a vista do Senhor, a morte de um justo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, execute, cumpra o ministério que Deus entregou em tuas mãos. Aleluia. E quando eu retornei, o Senhor devolveu o Espírito ao meu corpo. Eu passei o recado do Senhor para a igreja. Aleluias. E foi algo tremendo, tremendo, isso que o Senhor me mostrou. Meus irmãos, guarda no teu coração. Aleluia, não deixe que as tribulações, que as provações, elas venham te fazer desanimar, desistir, mas fica firme, pois o que Deus tem preparado para aqueles que são fiéis até a morte, aleluia, é algo grande e tremendo. Aleluia, glórias a Deus. Este é o recado do Senhor. Aleluia, que oramos a Deus e o Senhor nos permitiu compartilhar aqui
pois creio que Deus quer também que você seja edificado e tocado. Aleluia, glórias a Deus, que, aleluia, você não tem apenas medo de ir para o inferno, mas também desejo de ir para o céu. Aleluias. Então, guarda estas palavras em teu coração. Aleluia, glórias a Deus. Isto foi em um culto no dia 4 de março de 2021. Estou fazendo esta gravação no dia 10 de junho de 2021. Amém? Este é o recado do Senhor. Guarde essas palavras em teu coração. E eu já quero fazer uma oração neste momento. Aleluia, quero fazer uma oração neste momento, convidar você para se humilhar diante do Senhor, para se prostrar diante do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Você que depois de escutar esta revelação do Senhor, você se sentiu tocado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Para fazer um concerto com Deus. Aleluia, essas coisas da terra, vaidade, sensualidade, essas coisas da terra, aleluia, não vale a pena trocar. Não vale a pena alimentar a tua carne, trocando, aleluia, glórias a Deus. Não vale a pena trocar as coisas a qual o Senhor tem preparado para você lá no céu, com as coisas desta terra. Amém? Então eu estarei orando, aleluia, glórias a Deus, por quem sentiu, tomou a decisão de receber a Cristo. Aleluia, você que escutou e disse, eu também quero ir para este céu. Aleluia, então eu estarei orando por tua vida também. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo da verdade, feito Deus está. Meu Pai amado, se porventura, Deus, eu esqueci de pronunciar algo, falar algo, Senhor. Aleluia, mas que o teu Espírito, Deus, ele venha ministrar nos corações, meu Pai amado. Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus, eu te apresento, Deus, esta vida que se humilha aí, Senhor, diante de ti. Deus, recebe, meu Pai amado, esta pessoa, Deus. Recebe essa pessoa que se humilha perante ti, Deus, que quer ir morar no céu. Oh, meu Pai, onde lá não haverá tristeza, somente alegria. Não haverá lágrimas, Senhor, dores, não, Senhor. Lá tudo, meu Pai amado, será novo, meu Pai. Aleluia, Deus, vem, Senhor, receber esta pessoa que se humilha diante do Senhor. Escreve o nome dela e dele no livro da vida, Deus. E vem dar força para que eles venham renunciar às coisas que são impedimento, Pai, para que ele não entre no céu. Ajuda, Deus, a renunciar. Oh, Deus, para que naquele grande